Gente, eu vou fazer um brevíssimo comentário sobre O Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Pra quem não sabe, esse aqui seria uma prequel, né? Um livro antes da trilogia original de Jogos Vorazes. Este livro será depois do Cantiga dos Pássaros das Serpentes e antes dos Jogos Vorazes. O Cantiga dos Pássaros das Serpentes, ele acontece, acho que no 10º Jogos Vorazes, enquanto que esse dessa edição aqui é o 50º, né? Ou seja, 40 anos depois. E é também nessa edição aqui que vai ter o segundo massacre quaternário. A cada 25 anos acontece esse massacre quaternário e é pra ser diferentão. E também é o livro que vai contar a perspectiva do Haymitch. Pra quem não lembra, Haymitch é o mentor da Katniss em Jogos Vorazes. Ele é o único vencedor dos Jogos Vorazes do Distrito 12 que tá vivo ainda. E aí ele vai mentorar a Katniss nos Jogos Vorazes na edição 74 e 75. Porque não sei se vocês lembram, mas em Chamas acontece o terceiro massacre quaternário, né? Ou seja, 75 anos dos Jogos Vorazes. Então, assim, ó, aqui nesse livro a gente vai acompanhar a trajetória do Haymitch nesse primeiro Jogos Vorazes que ele participa. Diferente da trilogia original dos Jogos Vorazes, aqui ele tá bem mais novo, né? Ele tem, acho que 16 ou 17 anos. Então, vai contar toda aquela parte sobre a colheita, sobre como que ela acontece, quais são os personagens que estão envolvidos nessa colheita. Vai contar do relacionamento que ele tem com a Lenore Dove, que vai ser, assim, uma personagem muito importante pra ele durante os Jogos Vorazes. Praticamente metade do livro vai se passar antes dos Jogos Vorazes e a outra metade do livro se passará dentro dos Jogos Vorazes. É interessante que a gente sabe, né, antes mesmo de começar o livro, que ele vai vencer os Jogos Vorazes. Porque se na trilogia original ele é um dos vencedores, né, ele é um dos mentores, obviamente ele vai vencer este aqui. Mas o interessante do livro não é você descobrir, não é você saber que ele vence os jogos no final. É sim saber a trajetória dele durante os jogos. E também a trajetória dele antes dos jogos. Como é a vida dele no Distrito 12. Como ele cuida da mãe e do irmão. O que aconteceu com o pai dele. Como é o relacionamento com a namorada. Com o que ele trabalha no Distrito 12. Como que ele foi para a colheita. Porque vai ter uma coisa bem interessante aqui. De que a colheita dele foi bastante diferente das que ele participou nos anos anteriores. Você vai ter que ler o livro pra descobrir por que a colheita dele foi tão diferente das outras. Essa edição dos Jogos Vorazes que ele vai participar, que tem um massacre quaternário junto, ela será diferente porque vão 4 tributos de cada distrito. E aí, então, você vai saber também quem são esses outros 3 tributos que vão com ele, quais são as relações que o Haymitch tem com esses tributos antes da colheita, como que vai ser durante os Jogos Vorazes, quais são as alianças que ele vai formar. E também você vai descobrir que já nessa época existia uma espécie de rebelião para que o Snow, que aqui já é presidente, caia, e também para que exista uma espécie de liberdade para as pessoas dos distritos, mas também se descobre que tem algumas pessoas querendo liberdade dentro da própria capital, e aí você vai perguntar, ué, como assim, liberdade dentro da capital? Você vai ter que ler o livro para descobrir. E aí, essa questão da liberdade, essa questão da rebeldia também estará ligada a planos que são criados para que os jogos não aconteçam, para que os jogos terminem de forma abrupta, e etc e tal. Eu achei o livro bem legal, eu gostei bastante dele. Eu acho que eu gostei mais desse livro do que o Cantiga dos Pássaros das Serpentes, tanto que pra esse outro livro eu dei nota 4 e pra este aqui eu dei 4,5. Eu acho que é interessante porque nesse livro você está lendo sobre um personagem que já é conhecido, só que aqui você vai ter um pouco mais sobre a vida desse personagem. Você vai entender por que que na trilogia original de Jogos Vorazes, ele é lido como um homem, tipo, alcoólatra, que não se importa muito com as outras pessoas. Quais são essas motivações? Por que que ele chegou nesse ponto? Eu achei uma coisa muito interessante que aqui vai ter referência ao Cantiga dos Pássaros das Serpentes, só que obviamente não vai ter referência à trilogia de Jogos Vorazes, porque, né, ela acontece muitos anos antes. Mas o interessante de ver as referências do Cantiga dos Pássaros é porque como você passa muito tempo deste primeiro livro para esse aqui, tem algumas referências ali que, se você não leu, tudo bem. Tipo, elas vão passar pra você. Mas se você leu, você vai conseguir entender quais são as ligações entre os dois livros, quais são as ligações entre os personagens, quais são as ligações entre as músicas
que aparecem neste livro aqui com as músicas que aparecem nesse primeiro livro. Ele cita aqui, né, algumas vezes que o Distrito 12 só teve uma vencedora em todas essas edições, mas atualmente ninguém mais lembra do nome dela. Se você leu Cantiga, você sabe quem é essa vencedora, né? Aqui ela não é muito citada porque o Snow conseguiu deixar ela esquecida na história. Eu tinha visto uma resenha desse livro depois que eu terminei de ler ele, que tem algumas pessoas que não gostaram da quantidade de músicas que tem nele. Porque assim, ó, aqui vai ter uma personagem que ela é do bando, né? O bando que aparece, acho que em Jogos Vorazes também, mas no Cantiga dos Pássaros ela é mais frequente, né? Já que a personagem título é do bando. Então aqui vão ter bastante músicas em determinados trechos, assim, vão ter, assim, versinhos, vai ter uma questão de poesia. Eu vi umas pessoas dando uma reclamada que chegou um ponto do livro, mais lá no final, que tinha isso com muita frequência. Eu pensei, tipo, poxa, gente. Tipo assim, você tá querendo ignorar basicamente a história de uma das personagens? Não tem como, né? Não me incomodou muito, mas eu confesso pra vocês que quando tem algum trecho de música ou de poesia dentro de um livro de prosa, eu não consigo ter a mesma atenção nesses trechos do que no resto do texto. Então, assim, vem lá, eu vejo um versinho em itálico centralizado no texto. Eu vou ler ele, mas assim, as palavras passarão pelos meus olhos, mas nem sempre o sentido vai ser compreendido. Uma coisa que eu acho legal é que tem alguns personagens que surgem aqui, que eles são citados, tipo assim, e tal pessoa faz tal coisa na capital, ou tal pessoa me ajudou nisso em alguma coisa. E aí aquele nome não é estranho, porque você sabe que esse nome vai aparecer em Jogos Vorazes lá na frente. É legal ver que esses personagens aqui, assim como o Haymitch, a essência deles tá ali, só que eles são mais novos, né? Porque a diferença desse aqui pro segundo Jogos Vorazes acho que é 24 anos, porque esse aqui é a edição 50. Lá vai ser a 74 e a 75, né? Mas enfim, vão aparecer umas personagens aqui, tipo a F. Trinket. Vocês lembram de quem é ela? É a quem faz a colheita nos Jogos Vorazes, que tá sempre vestida de forma espalhafatosa, etc. Mas aqui no livro, ela não tem isso, ela não é isso, porque é muito tempo antes. Então, assim, ela surge em determinado ponto do livro lá, fazendo tal coisa, mas vai existindo uma evoluçãozinha dentro dele que você percebe como que isso foi sendo criado para que na trilogia original ela se tornasse aquela personagem. Então acontece isso com outros aqui também. Principalmente, assim, outros tributos ou pessoas que já venceram os jogos. Você sabe que elas estão vivas, né? Que elas venceram mesmo. E elas aparecem na trilogia original. Aqui você vê elas, tipo, elas acabaram de vencer os jogos, elas venceram há pouco tempo. Quem são essas pessoas? Quais são os objetivos delas com relação a, né, destituir este poder? Então, assim, eu gostei bastante desse livro, tá? Gostei bastante. Eu li ele, assim, muito rápido, porque em vários momentos a leitura foi fluindo. Eu gostei dos personagens, gostei da história. Eu estou, assim, muito curioso pra saber qual que é o próximo livro que a Suzanne Collins vai escrever. Porque eu tenho certeza que ela vai. Ela vai escrever um próximo livro dentro do universo, mas eu não sei exatamente qual personagem que ela vai escrever. Porque até o momento, dos 5 livros que ela lançou, todos eles vão mostrar sobre o Distrito 12. Então vai mostrar no primeiro livro a Lucy Greybird, que ganhou o primeiro Jogos Vorazes. Nesse segundo aqui, vai mostrar o Haymitch, que ganhou a edição 50 dos Jogos Vorazes. E na trilogia original, a Katniss, que ganhou, né, acho que 74... A Katniss e o Peeta, no caso, né? Os dois ganharam. E aí depois o Massacre Quaternário no segundo livro e depois a Revolução no terceiro. Todos os livros até o momento mostraram sobre tributos do Distrito 12. Eu sei que aí existe uma campanha já há muito tempo para que tenha um livro sobre o Finnick. Eu não lembro qual que é o distrito que ele vem... Qual é o distrito que ele participou, mas ele é um personagem muito adorado pelos fãs de Jogos Vorazes. Então eu não sei se a Suzanne Collins vai querer contar a história de outros tributos de outros distritos, ou se ela vai ficar apenas no 12. Eu sei que chegou no momento que não tem mais tributo. Não tem mais tributo vencedor. Porque, né, nos 75 anos de história dos Jogos Vorazes, apenas 4 vencedores foram do Distrito 12. Então... Mas eu estou curioso, porque eu tenho certeza que ela vai fazer um próximo livro. Eu não sei sobre quem que é. Então, assim, os tributos que apareceram, né, no terceiro Massacre Quaternário, tem muitos que são adorados pelos fãs de Jogos Vorazes. Então, assim, tem bastante gente que ela pode falar.
Galera, recomendo demais O Amanhecer na Colheita. Você vai entender o significado do título do livro mais pro final dele. E aí, quando o significado surge lá, eu penso, nossa, inteligente. Entendi o que você quis fazer aí, hein, Suzane? Recomendo aí, ó. Leiam este livro.